Muito bem, então Cajolinha! Está tudo bem contigo? que entusiasmo, está tudo aí contigo. Também está tudo fixe. O que é que estás aqui hoje? Pá, hoje vamos gravar o terceiro episódio. Genius do Sound Music, mano. Esta é a parte do nome do episódio. Já te esqueci. Marcos! Marcos! Vamos dedicar este episódio ao Marcos que fez anos esta semana. Exatamente. E então que... Por isso chama-se Marcos. Marcos. Esta ideia deste episódio veio de ti. Tu é que quiseste fazer isto. Eu E fui da contra. tua esposa. Chupa, que Sim, ela disse-me. sim. Isto foi fruto dos nossos 8 seguidores. Fizemos um... 8. Sim. Dobrámos. Sim. 8 dobrámos aos seguidores. Lançámos na nossa newsletter, lançámos ali o questionário e a malta quis aprofundar mais estes 4 pontos que nós falámos sobre. Sendo desses 8, 2 somos nós. Exatamente, mas somos pessoas, não é mesmo? Mas sempre. Eu acho que somos os que damos mais visualizações aqui. Eu já vi 2 vezes. Eu já vi 2 vezes. E uma foi hoje de manhã. Hoje vamos falar aqui sobre os marcos, aquelas questões que falámos no último episódio e que mudaram a nossa vida. Eram para ser 3, tu pediste para ser 4 e tu foste atrás. Eu fui atrás. És um fácil. Exatamente. Portanto, nós falámos sobre... Pá, e para não aprofundarmos muito isto, conta-me como é que foi o divórcio dos teus pais. Sim. Pau! Foi fixe, pá. Foi fixe, gostaste? Foi, gostei. Uma altura porreira. Foi uma altura fixe. Foi uma altura confusa. Imagina, eu não te consigo assim muito bem... na altura não me aconteceu nada. Não é? Na altura que aquilo aconteceu, sinceramente... Deixaste de receber carinho? Não. Foi uma foi cena que estranho. foi tipo um dia para o outro? Foi um dia para o outro. E foi num verão, eu tinha 5 anos, estava a fazer anos, foi ali uma altura muito perto do meu aniversário. E a cena é que eu lembro-me exatamente, é das poucas memórias que tenho de infância, é o dia em que o meu pai pede divorciar a minha mãe. Estávamos no quarto, sentados na beira da cama aos 3, e ele diz-lhe aquilo, ela já está a chorar, eu assim, um bocado confuso, não percebes bem o que é que está a acontecer. De repente, aquilo é todo um turbilhão. A memória a seguir é o meu quarto de brinquedos, passou a ser um quarto para mim e para outra pessoa. E isso depois aí à altura começa a ser assim um bocado estranho. Depois vou viver para a casa dos meus... Aliás, já estava a viver em casa dos E meus já quando irmãos. vives na margem sul? Não. Fogo, que confusão com a margem sul. Tu não eras coisas de breve? Não, meu. Mas Mas foi só aos 12 anos. Foi quando a minha mãe casou que eu fui para a margem sul. Antes disso estava aqui. Quando a tua mãe casou agora com o teu padrasto. Sim, só que isso eu já tinha 12 anos. Eles pararam-se quando... Os meus pais pararam-se quando eu tinha 5. E vivias onde? Aqui, ao lado, naquela casinha. Okay. Não, foda-se, não é nada a mentir. Kicks. Não é. É errado, também dá. Vivia na Nabância. Porque aí vivia com os meus pais, na Nabância. Então é que venho viver para aqui, por isso é que eu digo que é sempre aqui, porque aqui foi onde eu vivi quase a vida toda. Okay. Portanto, tu, de um momento para o outro, houve ali uma ruptura na tua... Na minha rotina. Depois andei na psicóloga e ela diz que aquilo que eu fiquei, eu não te consigo... imagina, acho que o nosso cérebro assume coisas que tu não as sentes, tipo, não sente aquilo em específico. Foi que era como se tivessem tirado a minha casa, põem lá, o meu pai mete outra família a viver naquela casa e o meu espaço, que era o meu quarto de brinquedos, o meu quarto passa a ser o quarto da Vânia, da minha irmã, e o meu quarto de brinquedos passa a ser o meu quarto e o do Dário. Então, imagina, é como se aquilo é a tua casa, de repente arrancam-te da tua casa, metem outra família a viver lá e os teus espaços passam a ser os espaços de outras pessoas. Porque o quarto era muito mais deles que o meu, eles é que viviam lá de tempo, eu ia lá ao fim de semana, estás a ver? E essa parte, depois quando vou para a psicóloga, ela diz que isso, na maior parte dos miúdos isso tem muito impacto, porque é como se quando a mãe fica com a casa ou quando eles ficam com o próprio espaço, acaba por ser um bocadinho mais... Manter uma estabilidade. Mais leve, sim, porque tu não sais do teu meio. Eu saí do meu meio, estás a ver? Eu fui para o outro lado, ter outra vida, e o meu pai estava ali, que de repente não é nada meu, é de outras pessoas. E isso teve bom impacto. Mas na altura tu não te percebes disso, não é? Tu tens esse sentimento, mas é aquelas coisas que tu... lá para baixo.
e depois aquilo dá cocó só. Portanto, tu estás todo atrofiado. Então, olha aqui, eu estou atrofiadinho, pá, estou atrofiadinho, parece um biscoito. Não, estamos a brincar, mas... Não, olha, sabes que é uma cena e os miúdos são muito resilientes, não é? E depois a cena é, mas, cada vez mais há mais divórcios e pá, tem um impacto gigante nas crianças. E agora que um gajo também é pai, tu olhas e pensas assim, os pais também não podem viver juntos só porque têm que se esforçar, não é? Mas chega ali um ponto em que a felicidade deles também é um fator muito importante. Pois é, porque há muitas dessas situações que os pais ficam juntos pelas crianças, não é? E depois aquilo é uma palhaçada. E a criança sente tanto como um divórcio. Sente tanto, mas achas que pá, por exemplo, para ti foi uma cena tipo, tiraram-te a fita adesiva e aquilo foi no instante. Mas já há muitos casais que tentam manter ali uma aparência. E às vezes pior, cena, não é? E aquilo dura anos e anos e anos. Mas dura anos de qualidade? Pois. Não há a questão é essa. É assim, imagina, não há uma resposta certa nisto, não há nenhuma maneira boa de fazer isto. Não é? Se as pessoas se param. Eu, por exemplo, eu sei de um casal que tentou se separar e tentar fazer um divórcio moderno, tipo, tentar ser amigos, tentarem. Epá, só que a cena é. Eu acho que aquilo que tem que prevalecer é o respeito, não é? Tipo, eles só, por exemplo, isso os meus pais conseguiram sempre manter. Havia festas de família e assim, eles estavam lá juntos, cada um com o seu casal, né? Cada um com a sua parelha, mas estavam ali. Mas aquela coisa agora mais moderna de tipo, tentar que aquilo não afete nada aos miúdos, é impossível. Man, deixem-se de merdas porque se tivesse bom estavam juntos, não é? Portanto não vale a pena. Às vezes também estar a camuflar tanta coisa. Tipo, há uma ruptura e os miúdos também... Agora, deem acompanhamento às crianças para elas perceberem que efetivamente aconteceu uma coisa. Não é ignorar que aquilo aconteceu, é abordar que aquilo aconteceu. Tipo... Pá, portanto, não... a cena de teres ido ao psicólogo foi fixe. Foi bom. É pá, descobri que desenhava bem nessa altura. Tá bom. Tá bom, então. Yeah. Melhor que o psicólogo do secundário que disse que eu ia ter uma quinta com cavalos de corrida. Portanto, sim. Então, e o que é que isso muda depois as tuas atitudes na minha vida? Da tua vida, não é? Porque isto é uma coisa que mudou muito, e como tu dizes, mudou muito a tua vida, mudou de um dia para o outro, porque passaram a ter as pessoas a viver na tua casa, tu ficaste, sabe, mais invejoso das tuas coisas, ficaste... não. Achas, o que é que mudou nas tuas atitudes? Eu acho que naquele efeito imediato é uma pergunta muito difícil, porque eu era muito pequenino, não tenho autoconsciência. Em retrospectiva, tu olhas em retrospectiva e digo assim, não mudou nada. Muda quando tu começas a ter relações. Relações? Relações? Não, quando começas a ter relações amorosas e quando começas porque tu passas uma fase da tua vida em que os teus sentimentos não são a cena mais importante deste mundo. Ok. Tipo, tu ali por exemplo, eu dos 5 aos 12... Estás já mais em baixo na pirâmide de Maslow, ou estás lá tudo. Estás mais anímico nesse aspecto. Estás com emoções, com coisas, mas não é a tua capacidade de relacionar com outro ser humano que é a merda mais importante do mundo, não é? Porquê? Porque o mais importante ali é tu respeitares os mais velhos, é o que seja na escola, que tive problemas, mas acho que aí vem de várias coisas. Com a autoridade, não, porque eu até respeitei sempre a autoridade, mas... Não estou a dizer a autoridade... Não digo a autoridade, não, porque eu sempre respeitei a cena dos mais velhos, mas quando não tinha mais velhos por perto, se calhar espalhava-me mais. Estás a perceber? Ou seja, eu se estiver numa sala em que tem isso, pode muito ser aquela... o síndrome do... agora não me lembro o nome, que é, tu quando está alguém... Imagina, eu sou sempre obediente aos mais velhos, por muito estranho que pareça, mas quando eles não estão, tomo as minhas decisões. Faz sentido? Imagina, está aqui alguém mais velho, estás no rugby e tens um treinador, estás no teu grupo de amigos, e numa grupo de amigos que inclui sempre pessoas mais velhas, está alguém mais velho, ok, eu consigo estar a olhar aquela pessoa como quem está em cima lidera.
não tenho problema com isso. Mas quando estou sozinho, eu sou mais velho, foda-se. Faço o que eu quiser. Portanto, essas tuas atitudes... Opá, eu pergunto esta questão das atitudes porque os meus pais não se divorciaram, como tu sabes. O meu pai faleceu. O teu pai é que divorciou-se. O meu pai é que divorciou-se logo ao tudo. Drop the life! E então, isto teve uma grande influência nas minhas atitudes, porque eu mudei, eu fui um bocadinho mais velho, né? Eu tinha 14 anos, e aquilo foi tipo uma mudança drástica, porque ele foi diagnosticado com cancro em outubro e morreu em fevereiro. Portanto, aquilo foi tipo, de um momento para o outro, desapareceu. Sabendo que durante o ano todo até outubro sabíamos que ele estava doente, mas ele não queria ir ver. Ele não queria ver o que era e é compreensível, acho que seria o mesmo. E então as minhas atitudes foi ali um... Mas eu não sabia? Ele deixou de conseguir comer. Tipo, ele comia, vomitava. O esófago estava mais fechado, não conseguia engolir. Então sabia que era grave, não é? E as minhas atitudes mudaram muito ali de um momento para o outro. A gente tem ali os sentimentos normais, tristeza, dessas coisas todas, de angústia, de perda, de ficar sozinho aqui no meio disto, de injustiça, de coisa. É uma cena bem estranha. É. Mas com a minha mãe agora foi completamente diferente. Sim, mas a tua mãe, além de demorar muito... Sim. E eu estar noutro... Tu estás noutro nível, noutro patamar de vida. Mas para a minha mãe toda a gente fez assim um grande... Custou-me, claro, que chorei e tudo, e essas coisas todas, mas assim que custou muito mais, por exemplo, para a Ana do que a mim. E a minha mãe, não é? E a Ana ficou muito mais arrelampada e preocupada com isto e como é que havia de fazer e como é que não havia de fazer do que eu. Mas nós não somos pessoas normais a lidar com esse... Foi diferente. Com essa coisa. Mas isto para não perdermos o fio à meada, as minhas atitudes, eu comecei a tentar emular as atitudes do meu pai. Portanto, eu tentei entrar para o lugar que foi deixado uma vacatória do lugar do pai e tentei entrar eu para lá. E não estava preparado minimamente para aquilo. Já tarde um gajo não está, imagina, aos 14. E depois levou uma série de más decisões, não é? As decisões que o que eu apanhei do meu pai já foi numa altura em que ele só, não vou dizer só, mas estava mais na parte social, de beber, de fumar, de estar com... passar tempo em essas coisas. Copofonia. E eu emulei... meti-me nessa onda e que se calhar se eu tivesse apanhado numa altura mais jovem, quando ele estava mais ligado à carpintaria e ligado a essas coisas, se calhar eu tinha entrado mais numa cena artística, mais numa cena, não é que eu seja artista, mas tinha entrado mais numa cena dessa onda, uma coisa mais positiva, proativa do que no último que isto. Sim, imagina, se tivesses tido, portanto, se fosses mais velho, imagina que isso acontecia, tinha sido agora aos 30. Tinhas apanhado aquela segunda fase da tua vida em que o vias naquilo que tu não querias, não é? Por exemplo, o meu irmão mais velho, a história de vida que ele tem do meu pai é parecida com a tua. Porque a história que ele tem do pai dele foi o divórcio dos pais e depois a nova família, depois sou eu e a minha mãe, não é? E o meu pai ter ido embora para Portugal. Então, é uma história bem comum, na verdade. É a mesma pessoa, mas estão aqui duas perspectivas diferentes. Eu imagino o meu pai. Achas que, por exemplo, a experiência dele acaba por ser mais enriquecedora na mesma, porque o teu pai, presumo, não é? Já tem numa fase mais tarde da vida deles. A mim? Sim. Então o meu irmão é mais velho? Pronto, não é isso, mas podia ser mais velho um ano. Não. Ou ser mais velho... Não, é 20 anos mais velho. Pronto, a cena é essa. Ou seja, ele apanha uma fase da vida do teu pai que se calhar ele leva mais coisas positivas da vida que levou com ele, apesar do divórcio, do que, por exemplo, porque tu apanhas ali uma fase já mais descendente, por assim dizer. Sim, a nível de saúde e a nível dessas coisas apanha uma fase mais descendente.
E a nível de a forma de estar dele, se calhar um bocado mais ponderada e mais calma. O meu pai. Ok. O meu irmão apanhou uma altura um bocado Mais explosiva. Mas por outro lado, com comportamentos se calhar menos... Sim, também o meu irmão não apanhou as melhores, as melhores partes também, porque Sim, ou seja, aquilo não, é um problema, não foi um problema de fim de vida, foi um problema de sempre. Sim, não, mas por exemplo, o meu pai aos 16, acho que foi aos 16, emigrou para a África, foi trabalhar como servente carpinteiro. Isso é preciso coragem. Pair of balls. Pois, né? Estamos a falar em 1950, 60, arrancares por aí fora para a África para ir aprender a ser carpinteiro e fazer. E teve ali uma vida brutal. Sim. Só que depois, fruto das paixões dele, não conseguiu aguentar aquilo. E então depois teve de voltar para a Inglaterra. E quando voltou para a Inglaterra, o meu irmão tem a cena de viver na Rodésia com tudo, tipo com uma quinta, com cenas, com tudo, e viver por uma relota da minha tia na Inglaterra. Porque o meu pai foi deportado. Porque bateu no filho do ministro. Acho que merecia. E então foram deportados e perderam tudo, deixaram tudo e vieram para casa. Os meus avós também foi assim. Portanto, aquilo foi, para ele também foi uma cena. Portanto, os nossos pais têm ali muita responsabilidade nas nossas atitudes, nas nossas decisões. E então... Eu acho que modelo, não é? Sim. Então, agora, isto é mais fácil da tua parte, porque estamos a falar de sentimentos e casamentos e decisões. Como é que este divórcio, mas isto é mesmo uma curiosidade minha, este divórcio com os teus pais se terem separado e ter havido ali um desamor, não é? Como é que isso afetou o teu... Pois é. Como é que isso afetou a tua cena com o amor? Deixaste de acreditar no amor? Pronto, imagina, eu continuo a dizer que eu lembro-me de sempre tiveste muitas namoradas. Pois. El Gordito Charmoso. Era o meu nickname. O Gordito Charmoso. Ora, não, a cena é... Como é que eu vou explicar isto? Volto a dizer, isto é uma ponderação pós e não durante. Ok? Porque o que eu senti sempre foi... É boa instabilidade. Imagina, o que é que acontecia? Eu acho que, e depois com a explicação da psicóloga, tu... ao teres sido posto fora de casa, não é? E ao ter entrado outra família ao teu lugar, tu desenvolves uma coisa que é o tentar agradar. Porque tu sentes, apesar de não teres culpa nenhuma, tu sentes que tu é que foste a causa disto tudo. O que é idiota, mas pronto, és um miúdo e o teu cérebro assume as coisas de outra maneira. Pronto, tu és o culpado, tens de tentar agradar. Então, o que aconteceu durante muitos anos é tu fazes coisas para agradar, depois que aquilo não tem retorno, abandonas, voltas a fazer coisas para agradar, tá? Isto é um ciclo. E quando chega à altura das tais relações que aí é que eu vejo que depois realmente havia muita instabilidade, é exatamente a mesma cena. Tu fazes a conquistas, esqueces, caga, já conseguiste. Next, e eu colecionava o next. Sim, essa coisa do agradar, os meus pais não se divorciaram, né? Mas eu lembro, por exemplo, nas festas, nas cenas do rei e das cenas do coisa, eu é que era a pessoa que tentava criar a festa, tentava agradar toda a gente, porque toda a gente sentisse que fizesse parte da cena, que estivesse lá. Eu acho que, por exemplo, comigo, quando perdi o meu pai, eu depois tive poucas namoradas. Eu tive namoradas a sério, tive 3, que a Ana sendo a terceira. Portanto, eu não tive assim, eu estou a falar de namoros, não é? O One Night Stands teve 4. Não, mas foi uma cena assim, porque o meu primeiro namoro foi para aí uns
sei lá, uns 3 ou 4 anos e depois O primeiro é a Cristiana? Não. E depois o seguinte, esse da Cristiana foi para aí uns 6. Epá, esse foi muito comprido. Foi muito longo. Tu caminharás no Val da Morte. E depois fui para Erasmus e depois quando voltei de Erasmus foi... praticamente foi depois quando apareceu a Ana, um bocadinho mais tarde. Mas... achas que anseias pela estabilidade? Acho que foi uma cena assim, um bocadinho. Queria uma cena estável. Aliou-se o encontrar a pessoa certa. Queria uma cena estável, na altura queria. Eu tive uma cena estável e depois essa cena estável de repente desapareceu. Tipo, 6 anos ainda é um bocado. E ainda por cima para cachorros. Eu curti aquela cena estável, depois aquilo acabou e pensei, bem, já não quero isto. Porque isto não é. Depois andei um bocadinho na vida louca e aquilo rebentou ali um bocado. Só que a Ana sempre fez parte da minha vida desde o secundário, enquanto amiga. Sim. Porque nós fomos amigos desde o 10º ano. Portanto, ela depois também acompanhou estas cenas todas. E eu acho que depois, quando ela tinha o namorado dela, eu não, tinha pouco ou nada, tinha a vida. E depois, muitos anos mais tarde, quando as coisas proporcionaram para isso, nós arriscámos, como éramos tão amigos, e arriscámos e foi difícil na altura, porque tínhamos receio de perder esta amizade, não é? Mas a cena funcionou. E houve ali uma mudança. E agora, vivendo agora, acho que sim, acho que é muito giro. Fazem um casal muito giro. Não, mas aquilo foi uma mudança muito... fez-me mudar um bocadinho, não foi rápido, não foi uma cena tipo de um dia para o outro, mas é isso que tu dizes, eu procuro a estabilidade e a Ana é um porto seguro. A Ana eu sempre disse que a Ana é a cena mais pura, porque ela não tem maldade. Sim. Tipo, eu tinha as cenas, as coisas, as manhas disto, daquilo, não sei o quê. A Ana é tipo... É um coração puro. Está ali e diz o que é. E está sempre a tentar ajudar. E dá para perceber bem quando a Ana gosta, quando a Ana não gosta. Ela está a fazer frete, olha para ela e ela está com aquela cara. E ela foi ali um bocadinho essa cena, e eu acho que é como tu dizes, ela foi a estabilidade que eu depois procurei, e acho que na altura, quando começámos a namorar, eu nem sabia que estava mesmo à procura daquilo. Mas era aquilo que eu... Por exemplo, eu para chegar à Noca já falta foi um cadeixo maior. Não foi assim tão bom, a ver alguns voltinhos e a vida está bem. Não, eu demorei muito tempo. Errei muito. Mas aprendi muito também. Eu sinto que, por exemplo, eu não te disse isto, se eu encontrasse a Nocas antes, além de não ficava bem, que era pedofilia. Sim. Tipo... Que ela é mais nova do que tu. Bem, bastante mais nova que eu. Mas é muito mais velha do que eu. Mas é muito mais velha aqui. A nível brain, sótão. É muito mais velha que eu. Ainda que tenha algumas coisas, né, normais da idade. Mas eu, por exemplo, os dentes de leite. Tu sentiste... Tu não sentiste que isto acontece mais tarde. Mas eu sempre me senti bem imaturo. E eu tinha consciência disto. Estás a ver? Tipo, eu sentia... Eu olhava para os meus amigos. Eu tenho um amigo meu que namora... Eles namoram desde o liceu. Eles estão casados, têm filho, estão bem, são felizes. Estás a ver a dimensão de teres um amigo ao teu lado? Tu mal aguentas uma cena durante uma semana e depois tens ao teu lado os teus amigos com 13 anos de relação e 14 e 15. Neste momento já vão para aí com quase 20 anos de relação. É assustador, meu. Tu começas a olhar para o lado e eu há bem pouco tempo, pré-Nocas, eu olhava bem e dizia assim: mano, eu vou ser o tio de certeza, isto não vai dar para lá nenhum. Ou é uma cena por acidente, um dia destes, mas eu vou ficar apatio. E não me via, tipo, nem a ter alguém a tempo inteiro, sempre a mesma pessoa, tipo, não me revia nada nisso. Depois há um dia em que aquilo, sei lá, mas foi mais ela que fez isso acontecer do que propriamente eu, não é? Temos que ser honestos sobre isto. Sim, mas eu acho que essas cenas de ficar apatio,
Toda a gente conhece aquela malta que anda aí mais com essas preocupações, feliz, com essas preocupações porque acontece, não é? E mesmo malta da nossa idade, já se vê bué casais que eles andavam juntos no liceu e depois casaram e agora está tudo, e agora estão em divórcio e já estão na segunda volta e aquilo, eu acho que não. Por exemplo, eu não concordo nada com as pessoas. Não há tempo para isto. Eu não concordo nada com as pessoas. Por exemplo, nesse caso destes meus amigos, correu bem, fixe, ainda bem, porreiro, mas mas são duas pessoas vividas, atenção, não são dois sangamongas que não fizeram nada, estás a ver? Mas tu conheces muitos casais, pessoal que se conheceu quase ainda antes do secundário, eles não sabem mais nada, não experimentaram mais nada, não conhecem mais nada, e o que é que acontece? Quando chegam aos 30 e tal, 40 anos, aquilo começa assim, falando, não é? Yeah. E, tem que haver mais do que sem ser isto, e depois aí acho que o pessoal desiste. Um gajo já viveu tanto, que agora eu estou, pelo menos eu sinto numa fase em que a curiosidade já não me... Eu fiz tudo o que tinha a fazer. Não há muita coisa para ter feito mais. Estás a ser? E acho que isso dá-te uma estabilidade e uma maturidade diferente. Que eu continuo a dizer. Eu há 5 anos atrás, ou há 6, ou há 7, se a mesma oportunidade se tivesse surgido, eu não teria sabido lidar nem manter. Então acho que, houve culpa, ou não houve culpa de ninguém, houve a situação do divórcio que me faz ser uma pessoa emocionalmente imatura durante bué tempo, porque tu nem te apercebes, portanto tu no fundo não estás a ser nada, tu estás a ser resultado do que te aconteceu, não é? Mas ao mesmo tempo não consegues parar e dizer, só que quando começa a ficar mesmo mais velho e começa a olhar para os outros e a pensar, espera, eles já conquistaram isto, já conquistaram aquilo, já estão a casar, e de repente todos os meus amigos casaram, todos os meus amigos têm filhos, e eu olho e penso assim, ok, há aqui qualquer coisa que está errado, pessoal. É que, imagina, tu pensas assim, se eu começar agora, isto nem sequer é num ano que isto se faz, porque eu não posso chegar ali e dizer assim, bora, vamos casar. Não é? Acho que também não é... claro que a gente olha à nossa volta e vemos as pessoas... Cada um tem o seu percurso. Ok, mas cada um, é isso mesmo, cada um tem o seu caminho e às vezes vai mais rápido, às vezes vai mais lento. Sim, é igual para todos nós, olha, eu lembro quando nós casámos à porta da igreja, a malta disse, aquelas tias que aparecem e dizem, agora filhos. Nas escadas da igreja, tínhamos acabado de casar ainda de facto. E depois olhas à tua volta. Tinha dado tempo para a noite. Tu olhas à tua volta e já tens amigos ali da tua idade que estão a casar. Há ali uma altura que estão todos a casar naquela, mais ou menos naquela janela temporal, e depois mais ou menos na próxima janela temporal estão todos a ter filhos, e depois mais ou menos naquela... já estão a ter o segundo filho. Mas e a malta depois, e às vezes é muito difícil. Estás a tentar ter um segundo filho, e isto já me aconteceu, dizer a alguém, dizer assim, então olha lá, e o próximo? Nunca mais. Sim. Nunca mais, porque a resposta foi, olha, já tentámos e não deu. Perdemos esta semana, está no outro, e um gajo pensa, porquê é que eu... Eu não queria saber, irmão. Só estava a fazer conversa. O tempo resulta muito melhor. Eu não preciso saber se a pessoa vai ter filhos, queres ter outra. Quer lá saber, não é? Yeah. Mas nós estamos sempre ali a fazer as comparações, os tempos dos dois. Isso não, a partir de agora não interessa para nada. Mas isto vai dizer o quê? Nós estamos sempre aqui a comparar um bocadinho. Não é? Sim. E olhamos sempre para as outras relações e andamos sempre a ver... Sim, o teu barómetro é os outros e não tu próprio, não é? E eu acho isso muito chato. Ainda esta semana tive uma conversa com uma amiga e ela falava sobre... não sei quantos separaram-se, eles para mim eram um casal modelo, e eu disse, casal modelo não existe. O que é isso, casal modelo? Até porque são realidades diferentes. Porque tu estás de fora a olhar para dentro... e tu só vês o que eles expõem. Não vês as outras cenas todas. Mas imagina, eu concordo com o que tu estás a dizer, que é a cena de tu tens de estar em sintonia com a outra pessoa e
as coisas fluem. Ponto. E seja para o bem, seja para o mal, não é? Mas aquilo que eu estava a dizer em relação a olhar para os outros e ver, por exemplo, olhar assim, e o CJ já casou, e o CJ é mais novo que eu, o Hugo já casou, o João já casou, o Daniel já casou. Não é que isso me crie pressão social no sentido de já casaram, eu também tenho que casar, eles têm, eu também tenho que ter. Não, isso não. Mas há consciencialização e aí é que eu vou buscar a parte. Foi nessa altura, quando todos vocês começam a ter os vossos engagements fixos, que eu olho e digo assim, espera, eles estão a casar, mas eles não estão a casar porque hoje saíram à rua e dizem, olha, bora ali casar. Não é? Não, há todo um percurso até chegar àquele ponto em que casam. E estás a ver o tempo a acabar? Não, eu não estava a ver o tempo a acabar, eu estava a ver eu se quiser ter uma cena estável, se eu quiser ter um dia uma pessoa, porque não me revia em estar a vida toda a ser crazy life. Então, se tu queres tirar alguma coisa como eles têm, que eu considero que são coisas boas, não é? E são positivas e são bonitas e gosto da partilha, do haver cumplicidade, dessas coisas todas, começas a pensar assim, ok, não é que eu não tenho que fazer porque eles fazem, mas há um caminho a fazer para chegar àquele ponto, para conseguir aquela harmonia. Está a ver? E eu, depois a dada altura, também começo a querer ter filhos, que nunca quis ter, e começo a querer ter filhos, e então a pensar assim, eu para ter filhos tem que ser uma coisa muito estável, porque eu sempre disse uma cena que era, no dia que eu tiver filhos, não vai haver divórcio, mas digo isso, óbvio que é da boca para fora, porque se as coisas não estiverem boas, não vais arrastar só porque sim. Não queres repetir mas eu não quero repetir a bolinha de neve, não é? Tipo, quero pôr aqui um travão à bolinha de neve. Então tem que ser com alguém que me preencha, que me aceite como eu sou, que compreenda a minha... Não é fácil, que eu às vezes estou no nada, aquilo é difícil. Temos ali uma terapeuta em casa. Mas, com certeza que isso não seria do dia para a noite. Ou seja, há uma construção. O pessoal casar, a pressão que me faz é olhar e pensar assim, eles estão todos a casar com pessoas que faz sentido. Não vi ali nenhum casamento que fosse aquele tipo, às vezes, já temos 10 tenho outros amigos, que já não são de secar tão amigos, mas tenho outras pessoas próximas que namorámos hoje, amanhã somos bem apaixonados e vamos casar e depois não, estás a ver? Eu tenho amigos que namoravam, estavam-se a começar a dar mal e então casaram para ver se resultava. E depois o passo a seguir é um filho para ver se também. Estás a ver? É isso que eu digo agora. Claro que me faz sentido olhar para vocês e pensar assim, bom exemplo. Está a ver? Tipo, são pessoas com cenas estáveis, pessoas... Eu estou por dentro do que vai acontecendo dentro das relações e ok, é isto que eu quero, estás a ver? Mas não a cena eles casaram, também têm que casar. Eles compraram uma casa, têm que comprar uma casa. Eles vão dizer, não, isso é... E então tu começaste a mudar, não foi tanto quando começaste a namorar, mas tu começaste o teu processo de transformar a tua cena antes de conhecer a Anoka. Não. Aí está outro ponto da minha maturidade. Uma preparação? Não, o meu cérebro, eu comecei a perceber-me dessa situação, mas a ser boicotado por mim próprio, continuava na mesma merda. Isto é bué estranho, man. Sério. Isto é bué estranho. Ou seja, eu consigo ter rasgos de consciência em que eu apercebo-me desta situação que estou a dizer, ao mesmo tempo em que caguei. Como diz no TikTok, enquanto não encontras a certa, vai tanto que é errada. Estás a ver? É um bocado por aí. Mas depois, quando conheço Anocas, aí pronto, a coisa depois já é diferente. Você, ok, estamos aqui a encontrar aqui um diamantezinho, depois fiz merda e depois vamos agora é dar-se tudo. Estamos aí. Então, e depois isto resultou tudo na Aurora. E a Aurora é o teu outro ponto de viragem, o teu marco na tua vida. Pá, eu acho que só mesmo quem não for nada consciente e não pensar numa coisa é que não pode dizer que um filho é um momento de mudança brutal, é um momento de mudança total. Pode não ser do teu estilo de vida, porque isso pode demorar mais um bocadinho, mas pelo menos a tua perspectiva. O teu cérebro muda. Yeah. O teu cérebro muda bué.
Quer dizer, muda bué se estiveres preparado para ser pai, és um pai a sério, não é? Eu tive a sensação, pá, durante a gravidez, não é? Tu tens aquela cena que aquilo vem aí. Eu lembro-me quando a primeira vez que segurei na Laura foi tipo, bem, ok, isto agora... Foste super participativo na gravidez. Em tudo. Não, mas estavas lá e... Eu estava no momento da concepção e depois continuei nas coisas. Não, mas foste muito participativo. Boé consciente da coisa. O máximo possível. Fui a todas as cenas do médico, fui a todas as cenas da coisa. Quis participar em... Só não fui a uma consulta porque estava nos Estados Unidos. Eu só não ia à cena dos yoga para mães. Eu ia a tudo, até às aulas, tudo. Não, tentei ir a tudo. O próximo filho, acho que não. Mas eu neste, como era a primeira vez... Ele já vai ter um testemunho aqui, como se estás completamente a cagar para ele. Mas eu acho que eu acho que vou repetir tudo igual. Eu ali quis fazer parte de toda a experiência. E agora, mas porquê é que dizes que se calhar não? Já cenas que já vi. Mas eu quero participar outra vez. Sim. Porque, olha, por exemplo, o que eu senti... Não, eu depois participo no terceiro. Que é o último. Sabes o que eu senti bué na gravidez de Rocas, na nossa, não é? Foi, aquilo é bué abstrato para o homem. Não é fácil para o homem a gravidez. É bué abstrato. Não é? Porque aquilo não é... Ela diz que tem ali uma cena, mas calma, porque... Então se tu não participares nestas coisinhas do ir às consultas, ir à aulinha de... essas penezas todas, tu não parece que aquilo passa tão... Ainda por cima a Nocas não fez barriga, velho. A Nocas quase pronta a desovar, estava com uma barriguita, parecia só que tinha comido uma lasanha ao almoço. Ela estava com uma barriga mesmo pequena. Olha, a gente quando foi fazer as fotos dela a Setúbal, a praia, tipo, ela estava a esticar a barriga para sobressair a barriga, porque a barriga dela era mesmo pequenina. Então ainda torna a experiência muito mais abstrata. Porque ela diz, olha aqui, ela todos os dias, desde o primeiro dia que eu estava grávida, e eu fazia, já está melhor. E tu vais lá e dizes, tinha que me pôr atrás dela para saber a minha. Estás a ver? Então aquilo é muito... Não, mas é fixe um gajo participar, porque é como tu dizes, nós estamos ali um bocadinho de fora e não há nada para nós fazermos, não é? Porque elas é que estão a fazer toda aquela gestação uma cena completamente delas. E nós somos Mas se não pintares a parede dos quartos, se não andares a escolher tipo cenas, não participo, não é nada. Não é nada. Não é nada. Mas quando ela nasceu, a partir do momento que ela nasce, para mim mudou muito. E eu senti ali uma responsabilidade. Tipo, eu agora sou responsável por outra pessoa. 100% responsável. Não há tipo... vem alguém. Não, és tu. E todos os dias. E tu agora és um adulto. Eu nunca senti... Claro que tu... Mas eu continuo a sentir que sou adulto. Não, eu senti que era adulto. Eu quando a Laura nasceu eu pensei assim, ok, agora o pai és tu. Portanto... Sim, ok. Mas não continuo a achar que sou... Primeiro acho que tenho 20 anos na mesma. Tá bem, eu quando estou a dizer que se calhar adulto não é a palavra certa, mas responsável. Tu és o responsável. Sim, isso claramente. Tu agora és o responsável. E muito mais no dia em que a trago para casa. Não no primeiro altura em que eu peguei, foi no dia em que ela vem para casa. Uhum. E tu vais assim, ok, isto é sempre. Yeah. E é para sempre. Yeah. Essa cena de ser para sempre também senti. Isto é para sempre. Não há... Ok, isto é uma fase que tens de aguentar. Não. Aquilo há uma cena incrível que me acontece uma vez que é... Ela deu muito poucas noites. Sim, em apneia, assim... A Aurora dormiu bem sempre. Tipo, tive episódios de noites menos boas, não é? Mas quando faço assim a linha, dormiu desde sempre que ela dorme 12 horas, portanto está ótimo. Ela há 2 ou 3 noites em que não dorme tão bem. E numa dessas noites eu estava especialmente cansado. Tinha tido um dia aqui, sempre a dar. Não tive muito trabalho, mas estás a ver aquelas pessoas que sugam energia. E eu cheguei a casa, caixa do nada, só precisava de estar ali uma noite inteira na caixa do nada. E vou para a cama,
tinha estado a preparar os trabalhos para o dia a seguir, vou para a cama, elas já estavam meio a dormir e deito-me. Mal eu me deito, a Aurora faz o favor de acordar. Mas das poucas vezes que ela chorou, está a ver aquele choro mesmo lixado, aquele que tu até te dá arrepios, parece que aquilo é um choro especial. E eu... e depois lá consegui calar, ela adormeceu no meu braço, eu tive de dormir todo torto assim sentado, que é para ela ficar aqui, adormeceu. Eu começo a pegar no sono nela, mano, aquilo passou-se a noite, super horrível. Nessa altura elas ainda ficavam em casa de manhã e eu vinha trabalhar. Elas, aí às 6 e tal, ferraram a dormir e eu às 7 e tal acordei para vir para a loja. Vim para a loja, fiz o meu dia de trabalho, fui para casa. Quando chego a casa, mano, repete-se o mesmo episódio. E eu nesse dia pensei assim, mano. É assim, não é? Tipo, imagina, tu tens uma semana, 15 dias, um mês lixado no trabalho. Mas tu metes como objetivo assim, ok, no final deste mês, no final desta semana... Tenho o reward e... Ora, vou calmar e vou dar uma volta, vamos ver o mar, vamos ao cinema, vamos qualquer coisa. Com este, não há essa cena. Não sabes é quando é que é. É isso, mas imagina, aqueles primeiros 6 meses são infinitos, meu. São infinitos no sentido de... Tu nem consegues te perceber que aquilo, ok, isto vai passar e... Agora, depois dos 6 meses em que ela começa a fazer coisas, tipo, a cena passa bem rápido e tu aí já, ok, isto vai haver um dia destes que a coisa acontece. Mas há ali uma fase em que tu pensas mesmo, o que é que me caiu aqui? Então, olha, o outro dia eu e a Ana estávamos a conversar, como fazemos muitas vezes, e ela viu uma coisa qualquer numa rede social qualquer, que era sobre os momentos em que os casais se chateiam. E ela dizia assim, não tenho assim grandes recordações de grande chatice. Houveram uns quantos. Mas a Ana é aquela tipo de pessoa que descarta o mal. Sou eu. E leva tudo o que é bom. Na ocasião ao contrário. Eu perdoo, mas não esqueço. E houve um momento em que comentei com ela e ela já não se lembrava. Foi nesse período do é de noite, é fazer os leitinhos, vamos fazer os leitinhos desde fazer os 30 gramas de coisas e meter na Pois, mas nós tivemos o fazer o pozinho, então quando ainda é genavo, não é? Ir na minha casa, a cozinha é por cima, portanto ir lá acima, fazer o leitinho, preparar a água quente, depois está muito quente, meter no frio, deixar arrefecer, trazer para baixo, dar o leitinho, adormecer 3 horas e aquilo demora meia hora a acontecer e ela come de hora de 2 em 2 horas, portanto a contar do momento em que portanto aquilo está sempre a acontecer. A noite toda é sempre assim. Não há um momento de pausa, é sempre de pum, 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 pum. E nós já estávamos os dois exaustos, tanto a Ana como eu estávamos cansadíssimos, já não estávamos coisas, e aquilo começou e começámos ali a discutir um com o outro. E esse foi o momento que eu pensei assim, isto se calhar vai ser mais difícil do que parecia. Se calhar não é só amor e bebés, isto se calhar é mais chato. E eu lembro-me que falei com ela na altura e disse, Ana, não vai dar assim não vamos conseguir, portanto isto vai ter de haver um trabalho de equipa. Eu vou ficar com ela agora, eu fico 2 horas com ela, a seguir deixas-me ir dormir, eu vou dormir para o sofá e ficas tu 2 horas e depois trocamos para ser dividido, porque depois senão não dava, porque então estávamos os dois a acordar constantemente a noite toda e não funcionava. E lembro-me, essa fase é chata. Sabes que nós tivemos uma coisa boa, diferente e ao mesmo tempo muito parecida com essa. Foi, a Aurora nunca teve suplemento, foi sempre mama. Então, imagina, se tu já és um bocado posto de parte, porque a mãe é muito mais importante, se a tua filha só mamar, é muito parvo o que tu fazes ali, porque a única coisa que tu podes fazer é mudar a fralda. Agora eu não consigo, estar a pegar-lhe assim e empurrar-lhe a cabeça para a mama, não dá, não é? Então, mas obviamente Canocas sentia-se uma subcarga porque
Não dá para eu ir buscar um biberon e dar-lhe o biberon, tem que ser ela independentemente. E ela ao início começou a discutir comigo, a discutir no sentido de tens que me ajudar, tens que me fazer companhia. Então o que é que acontecia? A gente acordava, eu normalmente acordo sempre antes dela quando a Aurora se mexe ou faz barulho, depois eu acordava para ela dar mama, ela começava a dar mama e a gente arranjou lá umas almofadas, uma cena daquelas de viagem do avião, para ela se pôr confortável a dar mama, porque a Aurora mamava sentada na cama. Então ela começava-lhe a dar mama e passado 2 minutos a Inês adormecia. A Aurora, passado o tempinho de estar a mamar, quando eles são muito bebés, queria ir para a cama. Não, continua. Não, porque ela tinha aquelas almofadas e ela adormecia também. E eu, que entretanto tinha acendido a luz e começava a ler para estar a fazer companhia, não dá para estar só acordado a fazer companhia, que senão adormeces tu. Então para me entreter começava a ler. Comecei a perder tipo 3, 4 horas de noite a ler e elas a dormir. Então ela queria a companhia, mas a companhia era... houve uma altura que a gente teve uma cena, uma conclusão de, olha, imagina, eu tenho que ir trabalhar amanhã de manhã, às 9 horas tenho que estar na loja. Vocês podem dormem a manhã toda, dormem quando houver os espaços. Tu sempre tens um espaço, podes dormir. Tipo, não há nenhuma obrigatoriedade, estás acordada. E ela na altura, né? Quando ferram, tipo, não há nada para fazer, tipo, podes dormir com ela. Agora à hora amanhã, de manhã tenho que ir para um sítio em que não posso dormir. Yeah. Tipo, cheguei a dormir para a loja, vir para a loja, sentar-me no sofá, deitar-me no sofá, fechar tudo e ficar a dormir a hora do almoço. Estás a ver? Nem queria comer, só queria era descansar. E a gente também teve um bocado essa coisa do, olha, ok, de maneiras diferentes, não é? Porque a vossa é a partilha da tarefa, mas o nosso foi um bocado partilhar a tarefa, sendo que, olha, não dá para fazer nada. Tipo, apesar de ficares mais subcarregado, depois durante o dia vais tentando compensar o sono. Um gajo não tem como compensar. Mas aquilo a sensação é muito de... Não é? Ganda tsunami que aí vem. E o pior é que aquele tsunami hoje nunca mais chega. Sim, mas depois o tempo vai passando e a coisa vais entrando naquele ritmo e eu acho que nós mudamos. Nós enquanto pais. Sim, e não é só mudamos do estilo... Eu aprendi a levar um termo com água quente para baixo para não ter de ir até à cozinha para fazer a cena. Adaptas, Adaptas o que é que eu pus no meu copo? Uma cafeteira elétrica. Porque a gente usava as toalhitas molhadas, não é? Sim. Para limpar-lhe a coisa. Mas não é aquelas toalhitas de pacote, eram as compressas. Então, todos os dias levantava-me, ia à casa de banho, abria a água quente, até que a água quente viesse para encher uma coisa. E comecei a dizer a ela, olha, imagina, a gente vai pagar 300 mil euros de gás, assim não dá. E se a gente tivesse uma cafeteira ao lado da cama, aqueces 2 minutos, aquilo não precisava de ferver, não é? Então, tu já está. Mas tu começas a adaptar e quando tu vais sendo mais fácil. Tipo, todas aquelas merdas que dizem para comprar, depois vês assim, isto não serve para nada. Tipo, é bullshit. Há muitos truques e coisas ditas que tu vais apanhando e eu acho que nós apanhamos isso tanto para criarmos os nossos filhos também como para nós próprios, né? Para as nossas cenas, para as nossas meletas, e mesmo para as nossas relações e as nossas cenas com os outros e essas coisas todas. O nosso eu fica diferente. Sim, nós mudamos. E isto para chegarmos ao nosso último ponto, que é esta questão destas 3 cenas, né? Dos pais, das esposas, dos filhos. Isto tem tudo um caminho de construção para o nosso eu, para a nossa pessoa. E eu acho que há estas influências todas e que vão moldando a tua forma de ser e a tua forma de estar. E as experiências boas e as experiências más vão mudando, vão-te mudando e vão-te moldando. Tu agora, e pondo isto de forma mais chata possível, se o tempo, se a cena se repetir, porque o teu pai e a tua mãe também foram moldados pelos pais dele, pelos esposos, pelos filhos, eles também tiveram a cena toda, e eles não são menos nem mais do que nós não somos mais perto do que eles. Não. Tipo,
os teus pais divorciaram-se, pode isso acontecer contigo. Ou eu penso muito na cena de eu ter um problema qualquer de saúde, um acidente, e a Laura ficar sozinha. Como é? Eu comecei a fazer, há um tempo atrás, a escrever um diário. E tenho falhado, porque já não escrevo nele há meses. Mas gostava de continuar a escrever nele, tenho de ser mais disciplinado. Porque eu não tenho uma visão para dentro da vida do meu pai sem ser aquilo que me lembro dele. E depois, ali à volta dos 15 anos, informação, não é? E é muito carregado emocionalmente, então há muita cena em que não tens uma perspectiva real. E então eu comecei... Ou seja, tu achas que faz-nos falta... Aliás, não é faz-nos falta, é... Tu gostavas que a tua filha tivesse um dia real certeza sobre o que é que tu sentias quando as coisas aconteciam. Isso faz mais sentido. Agora estás a dizer, isso realmente faz... Sim, por exemplo, olha, no dia... O meu pai morreu também, não é? E mesmo nós, daqui a uns anos atrás, olhámos para trás. Eu agora leio cenas do meu diário de há 3 anos atrás e penso, porra, quem é este gajo? Estás-te aqui a queixar de coisas que são... Eu não entendo isso. Memórias de Facebook. Sim, também. A cena é que aquilo faz mais sentido. Por exemplo, coisas como... ainda dizem que assim não dá. E eu vejo aquela memória, tento-me lembrar porque é que eu disse aquilo. Porque é que eu decidi ir a um diário público e escrever aquela frase em específico. Como se foi muito difícil voltar ao momento e perceber onde é que estava a tua cabeça. Onde é que estava. Então imagina alguém zero conexão contigo vai ler aquilo e pensar puta de burro. Não é? Então, sim. Mas há boas coisas giras e isso do diário realmente faz muito sentido. Eu gosto muito dessa ideia. Eu não vais escrever. Eu comecei a escrever o diário, fez parte de quando eu deixei de beber, eu comecei a escrever um diário para escrever os dias, porque era uma das cenas que se falava que era bom fazer-se, porque pões as coisas em perspectiva. Depois aquilo deixou de fazer sentido, porque atingi o nirvana da cena, e então continuei a escrever numa de falar para a Laura. Essa ideia é mentira. Numa de falar para ela. E há várias maneiras de fazer isto, não precisa de ser num diário. Eu conheço um gajo que escreve e-mails. Ele criou uma conta de e-mail para a filha. Já me tinhas contado isso. O gajo criou uma conta de e-mail para a filha com a palavra passe para ela, não sei o quê, e ele semanalmente manda um e-mail à filha. E daqui a uns anos ela vai ter acesso àquela conta e tem lá os datas, horas. Que ela se calhar na altura nem vai ligar assim tanto, mas um dia que o pai desaparecer, se calhar vai fazer mais sentido. A minha bisavó escrevia, ela escreveu uma cena brutal, uma carta brutal sobre a perspectiva dela, da vida dela, e aquilo dá-te uma perspectiva. A minha bisavó lembra-se do Napoleão. What? E tu pensas assim, Napoleão, eu conhecia a minha bisavó. Ela morreu com 108 ou 109. E então ela lembra-se das histórias de Napoleão, e então tu tens uma perspectiva para dentro da cabeça de uma pessoa que te fala de cavalos, depois agora apareceram os carros, não sei o quê. E isto para nós é uma cena super normal. Nós agora falamos, olha, agora entrou o AI, isto vai ser uma cena. E daqui a 50 anos, quando essas coisas estão mais do que implementado e mais do que batido, a tua filha vai dizer, o meu pai sentiu uma cena... Sabes que eu no dia tive uma cena parecida dessas, por exemplo, com a cena do Covid. Tipo, imagina, houve pessoas que viveram durante a Segunda Guerra Mundial, não é? Uhum. E tu quando nasces, a Segunda Guerra Mundial já foi... Ou seja, aquilo é uma coisa histórica. É um filme. Tipo, eu no outro dia, por causa do Covid, estávamos a falar lá em casa da minha irmã, estávamos a ver um jantar, e estávamos a falar disto, estávamos a dizer, tipo, isto um dia vai ser história, porque o Covid foi uma cena muito... Acho que as pessoas nem têm o... O Covid nós não sabíamos se um dia ia acabar ou não. Eu acho que essa foi a perspectiva... Mas a cena é, porque aquela período pôs o mundo inteiro em casa. Jogar Call of Duty.
Foi altamente. Mas tirando essa parte, daqui a uns anos os putos vão falar e eles nem sequer vão perceber a dimensão, como a gente, cara, não tem a verdadeira dimensão do que é que foi a Segunda Guerra Mundial. Ai, como mataram-se muita gente, mas tu não sabes. É como a gripe espanhola, meu, a influenza. Que noção é que tu tens de influenza? Nada. Que eu fui um momento de Covid que matou uma porrada de pessoas. Só que há uma grande diferença, é que com a globalização isto agora parou efetivamente o mundo. Tipo, as pessoas tiveram 2 meses em casa fechadas. E sabes que há uma cena bem engraçada que é, eu tenho bons familiares que trabalham em coisas que não pararam e o Covid para eles é uma experiência totalmente diferente do que é o Covid para nós. Não. Então, se falares com o pessoal que tem negócios próprios, o Covid ainda é outra experiência, sabe? Para mim foi fixe. Mas a nível de negócios, para mim foi fixe. Tipo, a nível para mim foi oposto. Nós, enquanto agência de comunicação, muita gente virou para o digital e disse assim, ok, o digital afinal é mesmo... Foi o vosso melhor marketing. Foi. A necessidade, não foi? Para mim não foi fixe. Isto depois para ti não foi fixe, que não dá para fazer tatuagens por Zoom. Por wireless. Portanto, aqui voltando, fugindo ao Covid, que já vimos que isso vai ser um episódio, o futuro. Como é que tu vês agora aqui o futuro, o teu futuro, com esta questão toda destas influências todas? Nós esperamos sempre o melhor, mas planeamos sempre o pior, não é? Se tu estivesses no papel do teu pai, fazias diferente? Como é que fazias? Isto não é uma pergunta fácil, porque estamos aqui num grande hipotético. Mas, se eu fazia diferente se fosse o meu pai ou agora... Estás numa situação de desamores com a Nocas. E pões-te no papel, no lugar que está a acontecer, ou é completamente inconcebível? Neste momento é-me inconcebível porque está muito bem. E imagina, a gente, óbvio, já houve discussões, já houve frustrações, já houve coisas, como há com toda a gente, e uma coisa que acontece presentemente é que quando tu olhas para o lado e depois está a Aurora, não é? E como é que eu vou dizer isto? Imagina, eu antigamente, se pensasse, eu estava numa relação, não é? Eu tive muitos namoros, não foi o one night stand sempre, foi. Às vezes era namoros de 3, 4, 5 meses, 1 ano. Então, eu olhava assim, quando havia um problema, dizia assim, olha, cada um vai para a sua vida. Agora não. Isso nem é uma opção. Estás a ver? Quando há uma discussão agora, nunca é o caminho fácil. E não é dizer isto no sentido de não, quero ir pelo caminho mais... Não é, nem sequer se mete... Eu não, na minha cabeça não existe um mundo em que eu não esteja todos os dias com a Aurora. Está a ver? Então acaba por... E não é dizer assim, tenho a relação porque tenho a Aurora. Não, porque também não me vejo numa relação que não fosse saudável. A nossa relação é saudável. Temos objetivos em comum, gostamos das mesmas coisas, fazemos coisas juntos, gostamos de passar tempo juntos. Só para teres noção, a gente vive juntos, trabalha juntos, nós estamos quase 24 sobre 24 juntos e não... de certeza que eu discuto muito menos que as outras pessoas. Às vezes tens discussão porque um tem que fazer isto, não cumpre e são coisas de trabalho, não é? Ainda ontem tivemos um arrufo, porque quem faz a gestão de stock é a pessoa que está ali à frente. A Nocas disse, não quer ser eu. Ontem cheguei aqui e não tinha uma caixa de agulhas, claro, veio a diabo à terra e disse, foda-se, mas como é que eu não tenho uma agulha para trabalhar? Mas, eu acredito que a maior parte dos casais que eu conheço, se passassem tanto tempo juntos como nós, não resultavam. Portanto, nós estamos numa cena mesmo fixe e damos-nos bem, passamos a maior parte do tempo a rir, brincamos bué, interagimos muito com a pequenita, mas se tu me dissesse assim, agora imagina que há uma ruptura de amor, vocês, não dá mesmo, mano, nem consigo imaginar. É que é mesmo difícil. Isso é bom. É bom que é inimaginável, não é? Eu não consigo imaginar assim. Eu também não me imagino. Não. De forma alguma não. Eu se tiver de fazer muita força e tiver de imaginar isso, eu iria
eu acho que iria procurar sempre, mas sabes que eu não consigo ter a perspectiva de separação, eu tenho muito mais presente uma morte do que uma separação. Tenho muito mais presente que venham, tanto eu como ela. Não sei se é por causa dessa experiência de ter acontecido a mim, mas eu penso muitas vezes, tipo, se eu for, ok, tenho as cenas todas mais ou menos organizadas para elas ficarem bem. Fiz o máximo que pude com memórias e cenas para a Laurinha guardar e ter e não sei o quê. E pronto, e se for não coisa. E penso, se for ao contrário, se for a Nair, ok, o que é que seria da minha vida? Acho que eu entregava-me completamente à educação dela e eu também me concentrava. Espera, mas imagina, são perspectivas diferentes. Perspectiva de divórcio para mim é 1000% diferente de perspectiva de morte. Morte eu penso exatamente a mesma coisa. Se eu for, a coisa está mais ou menos orientada. Espero que ela encontre alguém que respeite a miúda, que a respeite a ela e que sejam felizes, estás a ver? Se ela for, acho que ia me dedicar mais a qualquer dia, não sei. Não, ia acontecer eventualmente, mas já não me era a primeira coisa que eu precisava de fazer. Não era o objetivo. Não, eu estava bem, eu e a miúda e a coisa. Aí, nem consigo pensar nisso. Mas divórcio então. É que nem me faz sentido, é que não me faz mesmo sentido. Não é aquela balela de estarmos aqui a falar, é assim. Eu não consigo imaginar. E a gente não tinha falado sobre isto os dois. Eu não consigo imaginar nada que me leva a não querer isto. Não. E eu só sei lá, não sei. Nem consigo imaginar. E pronto, acho que falámos sobre todos esses marcos. Vamos deixar Faltou isto aquele do Bang. Não, Bang é quando nasce o teu filho. Isso é que é o Bang. Bang! Não foi bem Bang, foi mais. Sim, foi bem. Foi bem. Mas pronto, olha, eu acho que cumprimos aqui a tarefa de falarmos aqui sobre os 4 pontos do coisa. Certamente vai haver uma só de paternidade. Sim, acho que está para aí. Eu acho que nós falamos muito sobre a paternidade. E um beijo e um queijo. Au revoir. Au revoir, salut, mon ami.